Seu Gleison, a palavra é sua. Bom dia a todos. O microfone está regulado bem alto, vou tentar controlar aqui então um pouco a distância. A parte que me cabe aqui na programação de hoje é fazer um relato dessa experiência que a Escola Nacional de Administração Pública desenvolve já há quase 2 décadas, de reconhecimento de contribuições prestadas pelos servidores públicos de diversos órgãos e entidades da administração, e que resultaram em uma melhoria na qualidade do serviço prestado e também na capacidade dessas instituições de monitorarem as políticas pelas quais são responsáveis ou de coordenar os programas e as ações que se propuseram a desenvolver. Mais do que isso, nesses 20 anos, o concurso Inovação na Gestão Pública Federal, ele também pôde se beneficiar de alguns aprendizados, de algumas constatações que foram se tornando cada vez mais evidentes, de que o processo de inovação, ele pode e deve ser desenvolvido em qualquer contexto. Ontem, aqui na cerimônia de abertura do Congresso, eu falava disso. Não há um espaço que seja mais favorável ou um espaço em que as condições estejam postas de forma mais conveniente para a inovação. A inovação pode surgir em qualquer contexto. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um exemplo em que as instituições premiadas, assim como as pessoas físicas premiadas, nas colocações mais elevadas, em cada uma das categorias, são de um estado da federação poucas vezes lembrado, né? Um estado ao qual pouca gente associa desenvolvimento, inovação, tecnologia, industrialização. Seria muito natural que encontrássemos um cidadão e perguntássemos, olha, temos um concurso de inovação. De que estado da federação você acha que é o primeiro colocado? A pessoa vai responder, muito provavelmente, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Talvez ele percorresse mais de 20 unidades da federação até lembrar do Piauí, pois foi justamente o Piauí onde as condições, presumidamente, seriam mais desfavoráveis, porque é um estado com índices de desenvolvimento humano mais baixos do que a média nacional, pois foi precisamente do estado do Piauí que surgiram as ideias que acabaram ganhando maior destaque e que venceram o concurso, né, nas categorias pessoa física e pessoa jurídica. É a comprovação de que a inovação ela pode surgir dos mais variados contextos. Basta que se trabalhem com as matérias-primas, eu também falava isso ontem na abertura. A necessidade, a criatividade e a combinação competente dessas matérias-primas. Tem aquele ditado que diz que quanto maior a necessidade, né, onde mais as condições impõem a tomada de atitude, a tomada de decisão, dali surgem as melhores ideias. Então, o concurso, ele vai mostrar para vocês aqui, nessa rápida retrospectiva, conseguiu identificar inovações em variados contextos e que mudaram significativamente a nossa forma de nos relacionarmos enquanto cidadãos com as estruturas do Estado brasileiro. Muitas dessas transformações já foram incorporadas, ao ponto de já quase não nos lembrarmos mais dela. Por incrível que pareça, um dia a declaração do imposto de renda em disquete representou uma revolução na forma de relacionamento do contribuinte com a Receita Federal. Um disquete que hoje, se a gente pedir para alguém procurar, vai ter dificuldades de encontrar um, né, seja na sua casa, seja no local de trabalho. Mas isso, né, até pouco tempo atrás, foi considerado uma inovação. Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva, falar um pouco do processo de inovação, como que a ENAPE tem estimulado
a participação dos órgãos, dos servidores e de que maneira isso tem contribuído para a melhoria do Estado brasileiro. Conceituamos aqui inovação, né, não precisa falar disso porque isso tem sido falado ao longo de todo o Congresso, como um processo que introduz mudanças em práticas que vinham sendo adotadas, seja pela incorporação de novos métodos de gestão, seja pela nova combinação de modelos ou de métodos ou de ferramentas que estão à disposição. Mas, fundamentalmente, mudanças que introduzam uma melhoria, um ganho de qualidade, um ganho de eficiência naquela prática que se realiza. O concurso, ele, ao longo dos seus quase 20 anos, ele procurou também observar essas experiências de uma forma metodológica, de uma forma bastante organizada, levando em consideração todas as fases deste processo, pelo qual a inovação se realiza. E aqui é importante chamar a atenção para o seguinte: muita gente se preocupa com a primeira linha de ações. Identificar o problema, elaborar um plano e chegar num consenso sobre como esse plano será executado. A primeira linha ali é a linha do fazer, né? É colocar a implementação para funcionar, né? Colocar a inovação para se tornar efetiva. Só que o concurso de inovação, ele busca também observar em cada uma das experiências se as outras duas linhas de ação também estão sendo observadas. Veja, a segunda linha, ela está muito no plano do registro daquilo que se realiza. Então, é um problema da maioria dos órgãos de serem sequestrados pelas urgências do dia a dia, de administrarem ali aquela questão pontual que se apresenta, e muitas vezes um esforço muito grande, considerável de melhoria, ele acaba depois não sendo apropriado pelas gerações futuras, porque não se tem um registro adequado daquilo que se produziu em termos de inovação. Então, toda a parte de documentação, de disseminação dos resultados daquela inovação, o monitoramento e avaliação da ação já depois de realizada, e a incorporação disso como uma referência no plano das políticas públicas, das práticas desenvolvidas. Há cerca de 10 dias, foi na terça-feira da semana passada, nós tivemos a cerimônia de premiação do 19º concurso de inovação na gestão pública, e junto com a premiação foi feito o lançamento de uma publicação onde estão relatadas as 10 iniciativas vencedoras. O relato, o registro documental, talvez seja até, ou mais importante, talvez não, mas tão importante quanto a implementação da inovação. Oferecer as condições para que aquela experiência possa ser também apropriada, possa ser objeto de reflexão, de estudo por parte de outros órgãos, de outras entidades. Somente com esse cuidado, com esse zelo, com o registro da inovação, é que nós vamos ter condições de trabalhar essa inovação a partir de uma perspectiva de institucionalização, que ela seja incorporada como ganho institucional na organização onde ela foi implementada inicialmente e que possa também servir como referência metodológica para outras organizações que queiram se apropriar dela. Então, o concurso, criado em 1996, por iniciativa do então Ministério da Administração Federal, da Administração e Reforma do Estado, nesses 19 anos foi realizado sem solução de continuidade, que é algo notável, a despeito de mudanças de governo, de crises orçamentárias, de troca de gestões dentro da escola. Nesses 19 anos, o concurso foi realizado de forma ininterrupta. Promovido pela ENAP em parceria com o Ministério do Planejamento,
Essa parceria ela se manifesta principalmente na identificação de profissionais, servidores com atuação destacada dentro da administração pública para compor o comitê técnico e o comitê julgador. É um concurso todo feito por servidores públicos para reconhecimento do trabalho de servidores públicos julgados por pessoas que também têm uma relação muito próxima com o serviço público. Uma das grandes vantagens desse concurso é permitir que as experiências mais bem avaliadas possam também entrar em contato com experiências similares em outros contextos, em outros países. Então, nós temos o apoio de embaixadas, né, de outros estados. Nesta última edição, França, Canadá e Noruega foram os países que apoiaram a realização do prêmio. E em 2014, os prêmios de 2014, agora a cerimônia da semana passada, as 4 iniciativas mais bem colocadas foram agraciadas com visitas técnicas a esses países que apoiam o prêmio. A França financiou dois prêmios, né, vai apoiar a visita técnica do 4º e do 1º colocado na última edição. Canadá, um prêmio, e Noruega também um. Ao longo das 19 edições, são mais de 1.800 iniciativas inscritas, das quais 351 foram premiadas. Mais para o final da apresentação, nós vamos fazer uma leitura da natureza dessas iniciativas, como elas se classificam por categoria, os órgãos que as inscreveram, quais são as áreas do governo que mais participam do programa. Objetivos, bem rapidamente, está ali, né? Incentivar a implementação de iniciativas que permitiram a melhoria da gestão pública em organizações do governo federal, e aí nós trabalhamos com algumas categorias, né? Melhoria de processos de trabalho, melhoria das condições de governança corporativa, melhoria da capacidade, aumento da capacidade no monitoramento de políticas públicas, uso mais intensivo de tecnologias da informação e comunicação, aperfeiçoamento dos processos de gestão de equipes, de pessoas, mas há uma categoria que, obviamente, tem um peso maior dentro do concurso, para a qual, obviamente, todos nós olhamos com mais atenção, que é a melhoria do serviço ao cidadão. Então, é de se esperar que os projetos aqui, em alguma medida, contribuam para o aperfeiçoamento do serviço que é prestado ao cidadão. Outro objetivo do prêmio, do concurso, é disseminar as soluções para que elas possam não apenas permitir a melhoria das condições de trabalho dentro do órgão onde foram concebidas originalmente, mas também servirem de inspiração ou de referência para outras organizações. E prestar um justo e merecido reconhecimento, né, na medida do possível também, promover a valorização dos servidores, das equipes envolvidas na formulação daquela iniciativa e na sua implementação. Algumas iniciativas de destaque aí ao longo desses 20 anos. Programa gerador de declarações de renda de pessoa jurídica em disquete. Veja, isso parece hoje algo assim, quase material para museu. Mas nós estamos falando de uma inovação de 1997, são 18 anos. E nesses 18 anos, as melhorias dentro da estrutura da Receita Federal continuaram acontecendo. O disquete foi substituído pela declaração pela internet. O disquete já foi a substituição do papel e hoje você tem até mesmo o disquete aposentado dentro desse processo. Mas muita gente deve se lembrar das pessoas que ficavam nas regiões centrais das cidades, das capitais, com mesinhas, fazendo a declaração de imposto de renda. Você ia na rua e encontrava alguém que estava lá para te ajudar a preencher no formulário amarelo, formulário azul,
a declaração do imposto de renda, algo que hoje você consegue fazer, inclusive, por um tablet, por um smartphone. Toda a referência que nós temos hoje de avaliação educacional no país, o Enem, o exame, o ENAD, enfim, os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino, do desempenho dos alunos e das instituições, ele começa a partir de uma mudança, né, de cultura, de percepção dentro da política educacional brasileira, de que a gente não tem como melhorar aquilo que a gente não avalia, aquilo que a gente não conhece. Então, o SAEB foi uma experiência premiada também nos primórdios do concurso, lá em 98. Comprasnet, algo que hoje já está absolutamente internalizado, quer dizer, é da realidade de todos os órgãos, ter os seus contratos, os preços praticados, os produtos adquiridos, todos eles tabulados a partir desse portal, a relação dos fornecedores, dos principais serviços e produtos adquiridos no governo federal. Pregão. Um dia não se fez licitação por pregão. Hoje, o pregão responde por mais de 80% dos processos de contratação de serviço e de aquisição de bens na administração pública. Esse ano, inclusive, a ENAP já fez um seminário para abordar os impactos sobre o pregão das alterações legislativas mais recentes. Portal da transparência. Hoje o cidadão deseja saber quanto que a ENAP gasta com impressão de apostilas de material, enfim, gastos com impressão. Vai lá no portal da transparência e tem acesso a essas informações. Quer dizer, como disse, algumas dessas experiências foram incorporadas ao dia a dia do cidadão e já começam a ser tratadas de forma bastante natural. Esta eu considero uma das experiências mais emblemáticas daquilo que se realiza em termos de melhoria da capacidade de atendimento ao cidadão, de atuação do Estado. Também, se puxarmos pela memória, vamos resgatar lembranças de um período em que os nossos idosos, ou mesmo pessoas de outras idades, enfim, tinham que aguardar 4 horas, 6 horas, numa fila de uma agência do INSS para ser atendido e ali requerer o benefício da aposentadoria. Hoje, a aposentadoria ela é feita a partir de um processo de agendamento prévio, a pessoa liga para a agência, marca o dia e a hora em que vai ser atendido, e se a documentação estiver em dia, ele recebe ali o benefício em um prazo máximo de 30 minutos. Mas já houve um tempo em que as pessoas tinham que levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para poder chegar na fila de uma agência do INSS para ter o seu atendimento. Programa Bolsa Família, assim como o programa Brasil Sem Miséria, o programa Brasil Carinhoso, todas essas estratégias de atendimento, de transferência de renda à parcela da sociedade em maior grau de vulnerabilidade, e o processo das condicionalidades, das exigências aos beneficiários e como isso é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, também foi objeto de premiação em 2010. Siconv foi também uma das iniciativas premiadas em 2012 e recente inclusive isso, ontem nós estávamos no Ministério do Planejamento assinando um convênio com o Estado de Sergipe para apoiar a capacitação dos servidores daquele Estado na operacionalização do Siconv. Tem um dado aqui que é desalentador, né? Os governos estaduais chegam a perder quase metade dos recursos que são repassados por convênios, por incapacidade de execução, e boa parte dessa incapacidade de execução está ligada à falta de conhecimento técnico para operar o sistema, para inserir os dados que são necessários nas fases de monitoramento da execução do convênio e depois na prestação de contas. Fora o trabalho que todos os órgãos precisam ter no processo de análise das prestações de contas por informações lançadas indevidamente. Já agora, 2 anos atrás,
este processo histórico do Enem, que começa com 3 milhões de alunos, que é alvo de todo um conjunto de críticas, né, de questionamentos quanto à sua confiabilidade, quanto à sua segurança, quanto à sua lisura, o modelo Enem consegue atravessar essa crise toda de 2009, 2010, dos primeiros anos, até chegar hoje num processo consolidado, a cada ano envolvendo um número maior de alunos participantes. Neste ano de 2015, a expectativa de que pela primeira vez se superem a marca de 10 milhões de alunos inscritos. Um exame de proporções imensas, né, do ponto de vista da logística, também dos interesses envolvidos, e não é um processo nada trivial esse que o Ministério da Educação e o INEP realizam na execução do Enem a cada ano. Até chegarmos a 2015, agora com o lançamento do programa na sua 20ª edição, né, do concurso na sua 20ª edição, esse ano de 2015 vai marcar não só pela data redonda, pelo número redondo, né, 20 edições do concurso de inovação, mas também a cerimônia de premiação ela vai ocorrer em 2016, quando a ENAP completa 30 anos. Então nós teremos no ano que vem 20 anos de concurso de inovação, 30 anos da ENAP, e a gente espera uma edição com um brilho à altura do momento histórico, porque passam tanto a iniciativa do concurso quanto a escola na sua existência. Algumas características das iniciativas são observadas para avaliação, mas eu chamo a atenção aqui especialmente para a participação dos servidores na mudança. Isso é um dado, talvez uma das características mais interessantes do concurso de inovação. Todas essas inovações que nós mostramos e tantas outras, aqui nós selecionamos 8, 9, de um universo de 350 que já foram premiadas, foram inovações introduzidas por equipes permanentes dos órgãos. Aqui não é fruto do trabalho de consultores, não é fruto do trabalho de empresas contratadas para a melhoria dos processos. Isso é fruto do trabalho daquelas equipes que têm uma vinculação de caráter permanente com o Estado brasileiro, são servidores que ingressaram nos órgãos e que o conhecimento da realidade dos órgãos serviu para a identificação das possibilidades de melhoria. A outra característica também é esta questão dos mecanismos de transparência, participação e controle social. Veja que melhorar serviço hoje significa também oferecer para o cidadão uma resposta objetiva, clara, de qualidade e em prazo adequado. Boa parte dessas iniciativas foram iniciativas que agregaram ganhos de tempo, agilidade na prestação do serviço, né? Trataram da forma adequada o recurso mais caro que todos nós temos hoje para administrar, que é tempo, né? O tempo que nós temos do nosso dia a dia. Acabei, acho que apertando aqui, ser reativa para mim, por favor, ver se ele vai. Foi, ok, sem problema. Evolução aqui do número de inscrições, na linha azul, as inscrições ano a ano. Na linha vermelha, o acumulado ao longo dos 20 anos. Nós vamos perceber que a exceção aqui do período ali 2003, 4 e 5, onde nós tivemos as edições, a 8ª, 9ª e 10ª edição, né, onde o programa deu uma baixada, nos demais anos, na maioria das edições, o concurso sempre teve em torno de uma centena de iniciativas inscritas. Não sei se a fonte está num tamanho adequado, se todos conseguem enxergar, mas eu chamo a atenção aqui para as categorias com maior quantidade de inscrições, melhoria no processo de trabalho, e é natural que essa categoria tenha maior quantidade de inscrições, é para onde o primeiro contexto em que o servidor pode exercer, né, a sua capacidade de sugestão, de melhoria, de aprimoramento, e depois outras 4 categorias com desempenho similar, os arranjos institucionais para coordenação de políticas públicas, atendimento ao cidadão, com 13,6%, gestão da informação e gestão do desenvolvimento de pessoas. Aqui nós vamos fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Em azul, as iniciativas inscritas em termos percentuais. Em vermelho, as premiadas.
também em termos percentuais. Números absolutos, quem mais foi premiado, ou a categoria que teve a maior quantidade de iniciativas premiadas, foi a de melhoria de processos do trabalho, com quase 20%. Mas essa foi a categoria com maior quantidade de iniciativas premiadas, porque também foi a que teve a maior quantidade de iniciativas inscritas. Mas, proporcionalmente, a categoria mais contemplada foi a de atendimento ao cidadão, que teve quase 19% das premiações, embora os projetos, as iniciativas correspondessem a apenas 14% do total. Então, veja que as equipes técnicas, o comitê técnico, o comitê julgador, sempre vai observar as iniciativas com impacto direto no atendimento ao cidadão, com uma atenção maior, porque é este o propósito que o prêmio busca, né, de oferecer, né, para a sociedade o conhecimento, a visibilidade de iniciativas que vão resultar na melhoria desta relação. Os ministérios que tiveram a maior quantidade de iniciativas inscritas e também de iniciativas apresentadas: Educação, em primeiro, Fazenda, e ali a Receita Federal, ela responde por uma parte importante das iniciativas do Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Previdência Social. Dos 4 órgãos com a maior quantidade de iniciativas inscritas e premiadas, 3 deles são da área social. Nós já falamos disso, iniciativas concebidas pelas próprias equipes, e ali o critério sustentabilidade, não no contexto de sustentabilidade ambiental, mas de iniciativas que perduram, né, depois de implementadas e que inclusive são utilizadas como instrumento para o surgimento de novas iniciativas. Para saber mais, tem o site do concurso, inovação.enap.gov.br, inclusive a página já está com o conteúdo da 20ª edição do concurso, que tem um calendário, né, em breve nós estaremos enviando para os órgãos e para as entidades este convite para a apresentação, para a submissão das iniciativas. Estamos também já em tratativas aí com as embaixadas de diversos países, para que a gente tenha em 2016 uma edição com a maior premiação dos 20 anos, né, aumentar aí inclusive a quantidade de visitas que são realizadas pelas equipes vencedoras. É isso? Bom, tudo muito rápido, muito telegráfico, a gente tem que fazer aqui um esforço também para administrar bem o tempo. É isso. Agradeço a paciência de vocês, a atenção, e fico à disposição para alguma pergunta. Então, o senhor Gleison está aí aberto a perguntas, para responder as perguntas. Tem algum interessado, algum participante queira fazer alguma pergunta? Já temos um aqui. Gleison, bom dia, parabéns pela sua palestra. Gostaria de saber o seguinte: aqueles números que você passou, eles são específicos dos 3 primeiros colocados ou daqueles 10 selecionados? Não, a análise ela é feita em cima de todos os premiados e de todos os inscritos. Então, quando a gente faz aquele ranqueamento de quais são as categorias que têm os maiores percentuais de premiação, se consideram as iniciativas. Hoje se trabalha com 10 premiados. Houve um período em que foi 8, houve um período em que foi mais, mas já algumas edições se trabalha com 10 premiados. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Em relação a esses premiados, ao fim, ao longo desse tempo, o que mais diferencia para as pessoas que estão aqui hoje pensando em desenvolver projetos inovadores? Certamente esse prêmio é um grande diferencial, um grande reconhecimento da iniciativa. Então, para aqueles que querem pensar em desenvolver novos projetos, tem alguns pontos que você poderia dizer assim que certamente são grandes diferenciais para que uma inscrição seja bem avaliada? Obrigado. Olha, o próprio formulário que encaminha para as instituições um roteiro para a apresentação das iniciativas, ele dá ali um conjunto de campos, um conjunto de parâmetros que são objetos de avaliação.
Então, desde uma caracterização adequada daquela situação problema, ou que não necessariamente se constitui num problema, mas num objeto que pode ser alvo de melhoria, em algo que hoje seja realizado a partir de um determinado paradigma e que possa ser objeto de uma inovação, até a relação de resultados mensuráveis, do ponto de vista inclusive quantitativo. Muitas dessas iniciativas resultaram em economias de recursos públicos, inclusive a atual vencedora, que é o veículo de diagnóstico de rodovias do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Esse veículo ele consegue, a partir de uma combinação de elementos de tecnologia, de georreferenciamento, de transmissão de imagens, de captação de informações topográficas e de qualidade da pavimentação das rodovias brasileiras, realizar em 1/3 do tempo e por menos da metade dos recursos que até então eram necessários para realizar o trabalho antes do veículo ser colocado em funcionamento. Então você tem um ganho em todas as dimensões. É um processo mais eficiente porque consome um volume de recursos menor, é um processo mais eficaz porque ele trabalha com dados de melhor qualidade, e é um processo que vai ajudar a ampliar também a efetividade da política que está a cargo do DENIT, porque você consegue passar para a equipe num espaço de tempo menor e com maior precisão em que lugares se precisam fazer as intervenções, né, de qualidade. Então, toda equipe, em seu respectivo contexto, ela é capaz de identificar aquilo que se faz e o que se poderia fazer para que houvesse algum ganho numa dessas 3 dimensões, ou mesmo nas 3, né, seja na eficiência, na efetividade, na eficácia da ação que o Estado realiza. Quando vocês perceberam que ao longo da apresentação eu joguei um pouco de luz sobre essa coisa do atendimento ao cidadão. A gente vive numa fase, num momento bem interessante, né? Hoje o cidadão ele cobra do Estado, e nós como agentes do Estado temos que, de alguma maneira, nos sentirmos pessoalmente responsáveis pela cobrança que o cidadão faz. Então, quando o cidadão diz que ele vai numa unidade de saúde e recebe um péssimo atendimento, a ENAP tem que se sentir também responsabilizada por isso em alguma medida, porque ela poderia buscar uma estratégia de capacitação dos servidores da Secretaria de Saúde do GDF, fazer um convênio para que esse servidor, de repente, de uma forma com melhor capacitação para o desempenho de suas funções, pudesse oferecer um atendimento melhor. Obviamente, gente, não estou aqui dizendo que tudo dependa do servidor. Tem hora que o atendimento é ruim porque falta também material de trabalho, falta recurso, a instalação é péssima, os banheiros das instituições públicas são horríveis, os da ENAP então nem se fala, mas boa parte também dos problemas, dos dissabores que os nossos cidadãos acabam tendo que ser obrigados a suportar, estão ali na sua relação direta com o prestador de serviço. E esse prestador de serviço é a face visível do Estado. Então, se a gente consegue, pelo menos nesse componente, oferecer uma condição melhor de trabalho, de atendimento, acho que alguma coisa já vai melhorando também. Professor Wagner. Nós temos aqui, participando do Congresso, servidores e gestores dos 3 poderes e das 3 esferas de governo. Na apresentação estava ali escrito Prêmio ENAP de Inovação na Administração Pública Federal. Estados, municípios, legislativo e judiciário também podem participar do Prêmio ENAP? O prêmio ele pega a gestão pública federal, né? Então nós temos iniciativas também de órgãos que não são da administração direta, né? Autarquias, universidades, institutos federais, todos eles podem e devem submeter, aqui falando especificamente para a realidade aqui do Ministério da Educação e das suas instituições vinculadas. Nós temos, inclusive, iniciativas de órgãos sediados fora de Brasília que também já foram contemplados. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi um dos premiados com um projeto muito interessante de compras sustentáveis. Então, isso é interessante porque hoje compra sustentável é um imperativo para todos os órgãos da administração pública e também em uma determinada época aí foi reconhecido como inovação.
Algumas iniciativas acabam vindo assim no campo da atuação do Estado jurisdicional, mas de órgãos da Administração Pública Federal. Esse ano, por exemplo, a AGU também conseguiu colocar uma das iniciativas entre as 10 premiadas. E os Correios, que também não fazem parte da administração direta, inclusive estão ali na categoria de empresa pública, né, os Correios entraram com 2 iniciativas entre as 10 vencedoras desse ano. Muito bem. Senhor Gleison, mais uma vez, nós agradecemos e receba das mãos do nosso secretário executivo adjunto do MEC uma pequena lembrança por sua participação. Muito obrigado, gente. Bom evento a obrigada. todos.